Eu hoje tenho uma história para partilhar consigo, uma história muito recente que aconteceu no sábado passado e que nos mostra a aplicação prática da lei da atração no nosso dia-a-dia. Lei da atração na prática. Como é que isto funciona? Todos nós sabemos, de uma forma ou de outra, que o nosso alinhamento vai influenciar o meio que nos circunda e, obviamente, que também vai influenciar os resultados que nós temos na vida. Então, a questão da cocriação consciente, de nós conscientemente co-criarmos a nossa realidade, é muito importante no dia-a-dia. Seja para encontrar um local de estacionamento num local de difícil acesso ou com muito tráfego, de encontrar uma vaga num restaurante favorito quando está tudo cheio. Isto é uma coisa que acontece com muita frequência. Quando nós aprendemos os princípios básicos da lei da atração e começamos a compreender a questão do nosso magnetismo pessoal, não é? O nosso campo eletromagnético, mais uma vez, é formado pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e pelas nossas ações, então nós conseguimos, de alguma forma, trazer até nós aquilo que nós queremos, coisas simples, coisas banais, não apenas os desejos maiores, mas também coisas práticas do dia-a-dia. E sábado passado, eu, à semelhança de outros finais de semana, estava a pescar. Quem me segue a partir do Instagram ou do Facebook certamente já viu fotografias minhas na praia, e a pesca é uma das atividades que eu tenho desenvolvido nos últimos 12, 13 meses, sensivelmente, e que é o meu escape semanal. Ou seja, é um momento em que eu consigo descomprimir e, tal como eu já disse anteriormente, para mim a pesca é uma meditação prolongada. Porquê? Porque durante os momentos, as horas que eu estou na pesca, aqueles momentos em que estou na praia, que estou ali com um mar belíssimo, num cenário muito, muito, muito interessante, eu consigo estar só com os meus pensamentos, consigo tomar decisões, consigo reequilibrar-me, consigo energizar-me, porque para mim a praia é das melhores terapias que existem. E de facto, como não podia deixar de ser, sábado passado o meu dia, às 6h30 da manhã, começou precisamente na praia a pescar com um companheiro de pesca, com um vizinho, que normalmente vai sempre comigo. Mas esse sábado começou de uma forma extremamente estranha. Porquê? Porque nós estávamos às 6h30 na praia, por volta das 7h30 tivemos duas pessoas que nos abordaram e que disseram que nós não poderíamos estar ali, que tínhamos que ir embora, porque ia haver um campeonato, portanto uma competição de vários clubes de pesca, e que estava aquela área da praia delimitada para a competição. Claro que nós ficamos tristes porque estávamos numa zona que estava muito agradável para pescar, portanto o mar não estava muito agitado, estávamos com boas condições, não havia vento, estava uma temperatura amena para quase inverno, portanto estamos no outono na Europa, mas estava frio, mas bastante ameno, porque não havia vento, e portanto ficamos tristes que tínhamos que mudar de local. Então, às 9 da manhã, mudamos para um local relativamente próximo, a cerca de 2 km de distância, e aí já não estava a haver competição, portanto continuamos a nossa pesca. Mas curiosamente, nessa nova zona, portanto o local para onde nós fomos, o mar estava bastante agitado e nós não conseguíamos segurar a pesca dentro d'água, ou seja, segurar a linha dentro d'água, ela vinha sempre para a borda da água. Portanto, havia muita força, muita corrente e realmente não estava a ser uma experiência agradável. Independentemente disso, nós somos bastante persistentes, não é? E tentamos aprender, de alguma forma, a ler o mar para que nós pudéssemos ajustar também o material de pesca para conseguirmos continuar a pescar. E numa das minhas viagens, como eu costumo dizer, à minha mochila, portanto, para vir buscar novo material, eu, à semelhança do que faço inúmeras vezes numa jornada de pesca, eu deixei a minha cana, portanto, no meu suporte, portanto, há um suporte que fica espetado na areia e depois a cana fica parada, portanto, pousada em cima desse suporte, enquanto nós estamos a aguardar que haja atividade na água, ok? Quando eu deixo, ou seja, quando eu venho com o material da minha mochila, eu achei algo estranho, porque nós estávamos com 3 canas a pescar, eu estava com uma e o meu companheiro estava com 2, e só vi 2 canas. E pensei que o meu companheiro tivesse, eventualmente, até recolhido a cana e tivesse também ido trocar algum material, alguma parte técnica. E não, era a minha cana que estava a faltar. E não sei como é que eu olho para o mar e vejo o meu suporte, portanto o suporte que fica espetado na areia, deitado na areia, já praticamente a entrar dentro da água, e a minha cana tinha desaparecido. Meus amigos, quando eu percebo que a minha cana tinha entrado mar dentro, ou seja, tinha entrado dentro do mar, tinha sido puxada, eu fiquei completamente em pânico.
Porquê? Em primeiro lugar, porque é uma cana que tem já um apelo emocional. Não se trata daqui da questão de material, não é? Eu não tinha aquela cana, portanto, os acidentes acontecem, comprava uma cana nova, até do mesmo modelo, sem qualquer problema, independentemente do valor ser alto ou não. Mas aquilo que me deixava mais triste era o carretel, como dizem no Brasil, ou o molinete, ou o carreto, como nós chamamos aqui em Portugal. Portanto, que é onde está a linha que depois vai puxar o peixe, que lança e que depois que puxa. Aquele carreto, ou aquele carretel, ou aquele molinete era novo, não é? E era muito agradável, portanto, eu gostei muito do material e da leveza, da suavidade, e de facto deixava-me triste. E até porque o conjunto entre a cana e o carretel ou o molinete era realmente já algo especial para mim, porque tinha muito apelo emocional, eu já tinha partilhado a minha energia em termos de pensamento e decisões que já tinha tomado muito com aquele material, enquanto estava a segurar naquela cana, e portanto eu fiquei em pânico, não é? A primeira reação foi imediatamente ir junto da beira da água, portanto, aliás, andei mesmo dentro da água, com a água até à cintura, a tentar ver uma sombra preta, porque a minha cana é preta, e o meu carretel também, para ver se conseguia ver na água a sombra, não é? Mas como a água estava muito agitada, o mar estava muito agitado, a primeira coisa que eu pensei foi, eu já não tenho mais cana, ela desapareceu, ela foi mar dentro, não é? E naquele momento liguei à Maria José, peguei no celular, peguei no telefone, liguei à Maria José e disse: "Ó Maria José, tu nem sabes o que aconteceu. Não é que eu vim buscar material à mochila, portanto que fica muito mais longe da água, não é? Para não ficar molhada. E quando chega à água, a cana tinha entrado mar adentro, ou seja, tinha entrado no mar." E estávamos a falar e eu estava bastante aborrecido e estava triste porque a cana não ia aparecer, era um material novo, era um material caro, portanto havia apelo emocional e eu questionava-me, o que é que eu vou fazer? E a Maria José disse: "São coisas materiais, não tens essa cana, compras outra cana, não há problema nenhum." E naquele momento em que ela me disse isso, e que me disse que não havia nada a perder, portanto que tinha só que comprar novo material, eu tive um clique e disse assim: não, eu estou a pensar exatamente no sentido oposto daquilo que eu quero. O que eu quero é que a cana apareça, ok? E aquilo que eu estou a dizer é que a cana não vai aparecer, eu já estou a dar como dado adquirido, que ela não vai mais aparecer. E imediatamente comecei a dizer: não, eu tenho a certeza que se eu estiver alinhado, que a cana vai aparecer. Eu não sei como, nem sei de que forma, ela vai aparecer. Então naquele momento, mais uma vez, eu formatei o meu pensamento, eu tenho a certeza absoluta que ela vai aparecer. Eu comecei a dizer também que a cana ia aparecer e depois comecei a agir. E qual foi a ação? Foi ir começando a correr, portanto, cerca de 500 a 600 metros, porque a correnteza da água estava a levar para sul, portanto o mar estava a correr para sul. Então eu pensei, como o mar está a encher, a maré está a encher, ela possivelmente pode, numa hipótese muito remota, dar à costa mais a sul, ok? Junto com a correnteza. Mas era pouco provável. Mais uma vez, tinha o peso do chumbo, tinha o peso do carretel que afunda na areia, no fundo do mar, e portanto a probabilidade era muito pequena, ok? Curiosamente, da mesma forma como nós no início da manhã portanto estávamos no local onde foi feita a competição depois durante o dia, vários outros pescadores estavam lá que também trocaram para onde nós fomos, portanto migraram para uma zona mais a sul. Então estavam cerca de 12 pescadores, todos bastante distanciados, tinha pescadores até 4 km de distância, sensivelmente. Então, quando eu comecei a ir pela borda da água a caminhar, portanto, eu não falei com nenhum pescador, não disse o que tinha acontecido, ninguém percebeu o que é que tinha acontecido, eu acredito que pela minha postura, pela minha forma física, pela parte corporal, a minha linguagem corporal, eu estava à procura de algo importante na água, ok? Então eu percebi que, passado alguns metros, começo a ouvir alguém a gritar de longe. E começo a ver alguém com os braços no ar, a acenar muito longe. Eu não associei, nem pensei que era para mim. Então o que é que aconteceu? Um pescador que estava a cerca de 1 km de distância foi falando para outro pescador que estava ao lado dele. Por sua vez, esse pescador que estava ao lado dele foi dizendo ao outro, até chegar ao pescador que estava mesmo onde eu estava a procurar naquele momento. Ou seja, foram 5 ou 6 pescadores que foram passando a palavra a dizer: a cana apareceu. Apareceu a cana daquele senhor que está ali à procura dela. Portanto, eu não disse a ninguém, as pessoas perceberam apenas pelo meu comportamento, não é? Que eu estava à procura de alguma coisa importante e aparece uma cana na água e essa pessoa avisou-me.
Então, meus amigos, vocês não imaginam, em primeiro lugar, a felicidade, quando eu vejo a minha cana lá ao longe, a cerca de 1 quilómetro, fui a correr, imediatamente, agradeci profundamente ao Senhor, porque, meus amigos, eu sei que muita gente pode dizer assim, Luís, mas se ela dava à costa, era provável que o Luís a encontrasse. Sim e não. Em primeiro lugar, a probabilidade da cana vir para a areia era muito baixa. Okay? E, em segundo lugar, ninguém me garantia que um outro pescador que estivesse muito distante, a 1 km de distância, não ficasse com a cana para ele. Não sabia de quem era, via o material e recolhia, e houve realmente esta conexão. Eu acredito que a minha força foi tão potente, não é? Vamos dizer assim, a minha energia estava tão forte que eu fui emanando, a minha vibração foi emanando a questão da busca. Eu estava à procura daquilo e a pessoa que viu e que ficou atenta na água, não atenta à sua cana, mas atenta ao que estava a acontecer na água, que viu aquela sombra e que puxou a minha cana para a terra. Portanto, eu queria partilhar com vocês isto, porque eu tenho a certeza absoluta e tenho essa convicção plena de que se eu continuasse no alinhamento a afirmar que a cana não iria aparecer, ou seja, o meu material muito especial não iria aparecer, ela não teria aparecido. E obviamente que nós temos aqui o mar, que nós não controlamos, a força do mar, mas temos também o poder das outras pessoas, dos outros pescadores, que ficaram atentos mesmo não sabendo o que é que tinha acontecido. E que depois que há um pescador que também não conseguindo comunicar diretamente comigo, portanto ele levantou os braços, mas eu não sabia que era para mim, que foi passando a palavra a todos os pescadores até chegar ao pescador que estava mais próximo de mim. Portanto, isto é mais um testemunho de que realmente quando nós estamos no alinhamento certo as coisas acontecem. E eu hoje, portanto, levei, como eu costumo dizer, o meu carretel ou molinete para reparação, portanto estava com muita areia. E a primeira coisa que se deve fazer é não mexer para não danificar o equipamento. Hoje já fui recolhê-lo, portanto está mais suave do que o que estava. Eu penso que há males que vêm por bem, há coisas que não acontecem por acaso. Ele está com uma suavidade que não tinha quando eu o comprei. Portanto, ele está com uma lubrificação fantástica e agora vou poder novamente continuar nas minhas jornadas de pesca. Portanto, queria partilhar com vocês esta história. Eu sei que não é muito tradicional eu trazer este tipo de histórias aqui no canal, nem no podcast, mas eu acho que é sempre interessante nós percebermos como é que no dia-a-dia nós conseguimos usufruir do poder que é a cocriação consciente. Eu tinha dentro de mim a certeza que a cana iria aparecer, que ela já tinha aparecido, não sabia como, e ela apareceu. E veio até às minhas mãos literalmente. Alguém a guardou e me entregou em mãos. E, portanto, aquilo que poderia ter sido um momento muito desagradável e uma manhã, até como se costuma dizer aqui em Portugal, para esquecer, portanto, um momento que eu não queria recordar, acabou por ser um momento interessante, porque eu percebi a bondade das pessoas, a solidariedade que existe entre os pescadores e também a força e o poder da mente. Isso é muito importante. E, mais uma vez, respeitando também, obviamente, aqui todo o cenário que me envolvia, tudo no final correu bem. E eu queria realmente partilhar com vocês esta história, porque achei que faz sentido eu aplicar aqui no meu conteúdo e naquilo que eu vou partilhando, aquilo que é as experiências e a sabedoria que a vida me traz. Por isso, algo que eu aprendi é que eu nunca devo acreditar que as coisas não vão acontecer como eu espero que elas aconteçam. Eu tenho que ter a certeza absoluta de que elas vão correr como eu espero que elas aconteçam. E as coisas vão fluindo. Eu tenho que remover a resistência. E obviamente que a parte emocional, eu sou um ser humano como qualquer outro, não sou diferente, e emocionalmente eu tive um choque, mas rapidamente, espiritualmente, eu disse, eu tenho que me voltar a alinhar. E no momento em que eu me alinhei, a cana apareceu. Portanto, deixo-vos esta partilha, mais uma experiência da lei da atração na prática, e que acredito que pode também inspirar-vos a vocês no dia-a-dia procurarem estar sempre alinhados e sempre com a consciência de que vocês podem co-criar a vossa realidade desde que vocês estejam atentos ao vosso alinhamento energético. Meus amigos, fico por aqui esta semana, volto para a semana com mais um conteúdo, estamos quase a chegar ao final de 2022, quase um ano novo, 2023, a entrar por aí, e agradeço como sempre, todas as semanas, a vossa presença, e peço também essas histórias, se vos inspiram, partilhem com outras pessoas, deixem a sua curtida, deixem o vosso feedback, o que é que vocês acharam desta história, e de uma coisa tão simples, mas que no fundo teve tanto poder aqui por trás. Fico sempre imensamente grato por saber o vosso feedback. Volto para a semana então com mais um conteúdo. A minha imensa gratidão pela sua audiência. Um forte abraço.